Pastor Demetrios, vem aqui. Quando o pessoal recebe a pulseira. Pastor Demetrios é pastor de jovens e adolescentes lá da PIB da Vila da Penha. E eu conheci ele através de um grande amigo em comum. E a gente esteve junto, tem um mês mais ou menos, lá na PIB da Vila da Penha. E eu falei assim, rapaz, o Demetrios vai pregar lá na nossa conferência. E Deus trouxe ele aqui para falar com a gente. Então eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar por ele. Vamos ficar de pé junto? E a gente vai orar aqui pelo Demetrios. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor trouxe esse teu servo tão querido, tão precioso para trazer a tua palavra, para explicar um pouco sobre a tua palavra. E eu te peço, Deus, que o Senhor o use, que as palavras que ele falar sejam inspiradas na tua revelação, nas tuas escrituras, e que realmente o teu Espírito Santo se mova no nosso coração, fale a cada um de nós e transforme a nossa vida, Deus. Que o Senhor use ele como instrumento da tua presença hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Eu já estou com a minha pulseirinha no pulso, né, para comer meu açaí no final. Eu tinha sentado, mas quando disseram que é um açaí, eu falei, opa, açaí, estou aí de pé, firme e forte, mantendo a dieta em dia, claro, uma dieta de engorda que eu tenho mantido a grande custo, mas tem sido bênção. Meus irmãos, muito bom poder estar aqui, como o pastor André falou, meu nome é Demetrios, sou pastor de juventude em Vila da Penha. Tentei chegar cedo aqui, André, hoje para participar do jiu-jitsu, mas não deu, não consegui chegar a tempo, mas não irá faltar oportunidade. Vou trazer um time lá da nossa igreja também, poder bancar aqui com o pessoal, vai ser bênção demais. Tem alguém do jiu-jitsu aqui hoje? Deixa eu ver. Cadê? Muito bom. Duas meninas aqui. Cadê os rapazes? Tem alguém? Não? Ah, tá ali escondido, né? Levantou o braço agora. Deus abençoe vocês, tá? É uma ferramenta poderosa para comunicação também do Evangelho. Eu confesso que eu falei para o André, fiquei muito à vontade quando eu cheguei aqui, mas eu quero primeiro agradecer ao pastor Novaes pela confiança também de aceitar o meu nome, agradecer ao André pelo convite. E antes de iniciar, eu quero dizer sobre o encontro. Encontros são interessantes, né? André, quando nós nos conhecemos, nós nos reunimos para bater um papo, nós e um grupo ali de pessoas lá em Vila da Penha, mas interessante que o nosso encontro não aconteceu como deveria, né? André foi tomado ali por um outro pastor amigo e ficaram batendo papo durante um tempo. Então, quando André entrou na sala, o papo já estava rolando há um bom tempo, batemos um papo rápido, foi bênção demais. Mas encontros têm essa característica, né? Encontros nem sempre saem como a gente espera. Eu hoje pude vir aqui e encontrar muitas pessoas que conheço, muitas pessoas que já vi de vista, poder bater um papo. Hoje pude encontrar o pessoal do Rap da Verdade, que eu já tenho sido cobrado lá na minha igreja para entrar em contato. E aí, quando eu vi vocês entrando, eu falei, minha missão está completa. Hoje eu vim aqui para poder pregar o Evangelho, compartilhar da palavra e poder falar com o pessoal e poder tentar fechar uma agenda aí. Encontros são assim. Encontros são desse jeito. Na música, nós temos muitos encontros interessantes, encontros de grandes nomes, né? A televisão, ela sempre divulga isso com muita intensidade. Quando nós falamos do futebol, então, eu acho que aqui não saiu da cabeça de ninguém, quando Neymar foi contratado pelo PSG, e logo depois Messi foi contratado pelo PSG, grande encontro, que no Barcelona fizeram uma grande dupla, mas lá no PSG novamente, grandes encontros. O pessoal do futebol aqui entende bem como isso funciona. Mas hoje, nós vamos falar de um outro encontro. Um outro encontro que, com certeza, impactou vidas. Um grande encontro que hoje, ainda hoje, é capaz de falar ao meu e ao seu coração. E aqui tentando fazer um panorama histórico para você, tentando localizar você na história antes de ler o nosso texto. Esse texto acontece em Atos, na descida do Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo. Lembrando que nos capítulos anteriores, no capítulo 1 e 2, algumas coisas já acontecem. Jesus Cristo
antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, Jesus Cristo diz ao povo, aqueles que estavam ali com ele, reunidos, ele diz que receberiam poder vindos do alto, na figura do Espírito Santo, e assim nós seríamos testemunhas de Cristo. Isso acontece no capítulo 1, versículo 8, mais ou menos. Já mais à frente, no capítulo 2, tem a descida do Espírito Santo. Aquilo que havia sido prometido por Cristo acontece no capítulo 2 de Atos. A descida do Espírito Santo no Pentecostes, acho que todos aqui conhecem bem esse nome. E após isso, existe ali um grande mover das pessoas. E muitas vidas são alcançadas a partir desse ciclo, já com a ação plena do Espírito Santo, já no capítulo 2, a partir do versículo 42, mais ou menos. E então, nós chegamos no texto. Chegamos no texto que irá dar base para a nossa conversa de hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Atos. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Amém? Muito bom. A gente sempre faz isso, né? Amém, a misericórdia, né? Amém. Agora com o telefone celular é mais fácil. Só pum, 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 já foi. Já foi. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o nos olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida. Tua palavra foi lida. E é um texto poderoso, Senhor Deus. Um texto onde um encontro fez a diferença na vida de uma pessoa. Um encontro com aqueles que representavam ao teu nome. Aqueles que em teu nome foram enviados. Pai, hoje, nós, ao lermos essa passagem, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, que o nosso encontro aqui nesta noite seja um encontro transformador para cada um de nós. Fala, Senhor Deus, ao coração dos meus irmãos, apesar das minhas limitações. Senhor Deus, e me usa como instrumento para abençoar suas vidas. Mas que, onde a minha humanidade faltar, que o teu Santo Espírito complete. Em nome de Jesus. Amém. Haviam muitos pobres em Jerusalém. Muitas mazelas, muitas dificuldades rodeavam aquele povo e aquele lugar. E apesar da ação do Espírito Santo em um grupo de pessoas, ainda haviam muitas pessoas com problemas, com dificuldades, com grandes limitações. Diz o texto que Pedro e João foram ao templo na hora nona, o que equivale mais ou menos às 15 horas da tarde. Era terceiro momento de oração no templo. E eles entravam pela porta Formosa. E aqui vai uma informação importante. Flávio Joséfo, segundo ele, era uma porta gigantesca, uma porta grande, que pelo menos 20 pessoas eram necessárias para poder abrir e fechar aquela porta. Mas o engraçado é que essa porta não era a porta principal. Não era a porta que geralmente as pessoas entravam comumente. E isso
já torna ali algo um pouco não usual para a entrada dos apóstolos serem para aquele lugar. Talvez, como era a terceira hora, o público muito grande naquele momento, na primeira e na segunda, entrando e saindo, eles queriam talvez dar uma volta, né, pela porta lateral e entrar por aquela porta formosa. E diz o texto que havia ali um mendigo. Por não ser uma porta principal, também isso me soa um pouco estranho. Porque alguém que vive de esmolas, alguém que vive da doação de alguém, essa pessoa ela corre para um lugar onde as pessoas estão perto. Mas esse mendigo não. Esse mendigo foi levado pelo seu grupo também para aquele lugar. Uma porta de acesso lateral. Isso também soa um pouco estranho. Talvez o mendigo estivesse correndo da concorrência. Talvez ele estivesse fugindo da concorrência naquele lugar. E a primeira coisa que me salta aos olhos aqui é que havia um propósito para aquele encontro. Havia algo que necessariamente precisava acontecer naquele momento. Sabe, Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não tirou você de casa e trouxe aqui nesse lugar sem motivo. E é nesse momento em que nós começamos a entender o motivo dos encontros e o propósito de alguns encontros, é que eu tenho a garantia e certeza de que Deus fará maravilhas nessa noite. E eu tenho a certeza que o Senhor já está falando ao coração de muitas pessoas aqui, mediante aquilo que foi cantado, mediante as orações, mediante a palavra lida. Eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas nessa noite. Voltando a olhar para o texto, no versículo 2, diz a Bíblia que aquele homem, naquela porta, ele se encontrava ali todos os dias. E colocavam ele lá para pedir esmola. Era alguém que necessitava da ajuda. Alguns textos dizem que esse homem, ele coxo, né, ele tinha suas pernas também mirradas, né, tornozelos para dentro, tornozelos que impossibilitavam até que ele ficasse de pé. E ele precisava que alguém levasse ele para aquele local, para aquela posição. E é claro que eu começo a imaginar também como era a vida daquele homem. Como é que deve ser, como é que devia ser a vida de um homem coxo, aleijado, sabendo que toda a cultura ao seu redor, quando olhava para homens daquela posição e daquela forma, entendiam que ali estava uma maldição do Senhor. Um homem extremamente limitado no seu deslocamento, dependente dos outros. Como é que era a vida daquele homem? Com certeza não era uma vida fácil. Com certeza não era uma vida fácil, porque eu olhando hoje, eu já consigo entender que alguém na situação como ele não leva uma vida muito fácil. Imagina naquela época. Aquele homem era visto na sociedade como alguém esquecido por Deus. A sociedade, ao olhar para aquele homem naquela situação, talvez a sociedade olhasse e dissesse, coitado daquele homem. Um homem esquecido por Deus. Você já se sentiu esquecido por Deus? Você já olhou para a sua vida e talvez tenha dito, onde está Deus? Você talvez já tenha se olhado e tenha se perguntado, onde está Deus? Eu fui esquecido por Ele. Onde parece que tudo ao redor deixa de fazer sentido. Onde cada dia é igual ao outro. Aquele homem vivia uma vida sem esperança, onde ganhar uma esmola diária talvez fosse o combustível necessário para o seu dia seguinte. O que tem feito você sair da cama todos os dias? Qual é o combustível que você precisa para não permanecer deitado naquele lugar e não sair daquele lugar? E tem mais. A esmola que aquele homem pedia, ela tinha se tornado quase um ato religioso, um ato de piedade dos judeus. Então, quando alguém pedia a esmola, ou na tradução no grego, traduzido também como misericórdia, talvez, era como se fosse um direito moral daquele aleijado receber aquela esmola. E também como se fosse um favor divino para aquele que pega a esmola e entrega na mão daquela pessoa. Era como se a pessoa que estivesse abençoando tivesse sido abençoada por Deus.
A esmola ganhou também uma outra característica. Era comum aos pedintes dizerem, ganhe um mérito pelo meu intermédio, ou através de mim que sou coxo, beneficie-se, ou tem piedade de mim. Isso gerava um certo movimento de culpa e de constrangimento nos outros. E isso trazia àquele homem coxo uma vida de autopiedade que nada ajuda na conquista de algo. Aquele homem, naquela situação, se fazia valer também da esmola para ter atenção, para que as pessoas olhassem para ele. E ele se fazia valer, porque quando ele pedia esmola e esticava o seu braço, os judeus, que achavam que aquele ato era um ato de piedade, ajudavam. E era um ciclo que nunca se acabava. O homem coxo se fazendo valer da esmola, gerando culpa no outro, e o outro se sentindo culpado, ajudando e colaborando. Era um ciclo que não gerava vida. Era um ciclo que não tinha fim. Mas aquele homem, aquele coxo aos olhos humanos, não tinha esperança. Aquele homem, aos olhos da sociedade, não tinha esperança. Quantas vezes você se olhou e talvez tenha se visto dessa forma? Quantas vezes, ao olhar ao seu redor, é como se os olhares estivessem sobre você com pena e trazendo para você um peso que talvez você nem quisesse. Um homem aleijado, dependendo da ajuda dos outros para sobreviver. Aos olhos humanos, não existe esperança para uma pessoa triste, presa na autocomiseração, onde culpar tudo e todos pode gerar um pouco de satisfação para você vencer mais um dia. Eu preciso que os outros olhem para mim com piedade. Eu preciso que os outros cheguem até mim e eu, carecendo de ajuda, seja alcançado por essas pessoas. Sabe, você já se sentiu esquecido por Deus? Às vezes, vivemos uma vida onde um dia após o outro, parece que deixa de fazer sentido. Onde não se encontra o propósito. Onde, ao final do dia, as coisas parecem não fazer sentido. Onde a luta diária contra algum pecado tem te feito desanimar e abandonar a busca por santificação. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, talvez muito do que você esteja vivendo no seu cotidiano seja fruto de um vazio. Seja fruto de uma busca que você faz incessantemente, mas não encontra a solução. Aquele homem vivia isso. Um vazio que não tinha significado. Um vazio que era retroalimentado todos os dias. Ele voltava para casa. No dia seguinte ele se levantava, era ajudado por pessoas e era colocado na porta novamente todos os dias. Pode ser que nessa noite você esteja se sentindo assim, ou a programação que você veio encontrar hoje, ou algum amigo tenha te trazido, mas pode ser que nada disso faça sentido, talvez você nem entenda o motivo pelo qual está aqui. Mas eu quero que você saiba que o Senhor diz, não tema. Não tema porque eu estou com você. Não tenha medo porque eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando nada faz sentido, o lugar para onde você precisa olhar é para o alto, é para o Senhor, aquele que te resgatou e que te sustenta na mão direita. Aquele homem teve um encontro com dois homens santos.
Aquele homem vivia uma vida onde nada fazia sentido. Aquele homem vivia em um ciclo perdido diante do seu dia após dia. Então, diz o texto no versículo 4 que Pedro se dirige a esse coxo e diz: olha para nós. Pedro olha para aquele homem e diz: olha para nós. Quando eu leio isso, eu penso que talvez seja uma alegoria de como Deus olha para nós. O coxo sendo a humanidade. E Deus, diante dessa humanidade caída por muitas vezes, Deus olha e diz: olha para nós, olha para a Trindade, olha para mim. Mas o chamado de Pedro também pode ser comparado ao chamado de Cristo para mim e para você. Um olhar que atravessa a alma. Um olhar de um jeito que apenas o Cristo é capaz de olhar. Um olhar que é capaz de revelar o mais profundo do seu ser. Tem uma história interessante. Eu não lembro o nome do ator. Ele foi o ator que fez Barrabás no filme A Paixão de Cristo, tá ligado? Estão ligados? Lembram-se dele? Ele tinha um olho assim, uma lente, né, que ele botou ali, um cabelo desarrumado e tal. Sensacional o filme. Quem não viu, assista, tá? Assista, muito bacana. A Paixão de Cristo. E esse cara, ele era ateu antes do filme. E conta um vídeo, esse vídeo está no YouTube, é muito fácil de você achar. Conta esse homem numa entrevista, e ele escreveu um livro, né, O Poder do Olhar, acho que é esse o nome do texto, em que ele descreve o momento da sua conversão. A conversão dele aconteceu num set de filmagem. Quando ele, no momento do julgamento de Jesus Cristo, ele ao lado, né, todo caracterizado como Barrabás, e ele ali, naquele momento da cena, já tinha feito aquela cena algumas vezes, ensaiado aquela cena algumas vezes, mas na hora que o diretor disse, está valendo, em que você entra no papel e se envolve com tudo o que está acontecendo, aquele homem diz que no meio da multidão, olhando tudo aquilo que estava acontecendo, a multidão dizendo, gritando, crucifica-o, crucifica-o, e quem vê o filme percebe o quanto ele está envolvido naquele papel. Barrabás, um homem, um assassino. Diz o homem na entrevista que ele olha para o ator que estava caracterizado como Jesus Cristo. E quando ele olha para aquele homem desfigurado, aquele homem amassado pelas nossas transgressões, ele olha para aquele homem e ele cruza o seu olhar com o olhar de Cristo. E naquele momento, em que ele cruza o seu olhar, ele diz que é como se a sua alma estivesse sendo lida por aquele olhar. Era como se todo o pecado, todo o peso do pecado, todo o peso da cena talvez, mas todo o peso daquilo que aquele homem carregava no seu peito, desapareceu por causa do olhar de Cristo. E esse homem se converteu. Naquele dia, ele teve um encontro com o sagrado. Ele teve um encontro com Cristo. E aquele olhar que lhe atravessou a alma, o resgatou e o tirou do inferno. Mas muitas vezes eu e você renegamos esse olhar. Muitas vezes eu e você renegamos quando o Senhor diz, olha para mim. Porque eu quero te resgatar, eu quero transformar a sua história, eu quero transformar a sua vida. Mas por muitas vezes nós negamos e deixamos de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, como os judeus fizeram. Quantas vezes você e eu temos escutado a voz de Cristo a te chamar, olha para mim. Quantas vezes o Senhor diz para você, confia, deposita em mim a sua confiança,
anda conforme a minha orientação, seja santificado pela minha palavra. Quantas vezes o Senhor já te convidou para perto? Mas Pedro, no versículo 6, cheio de autoridade vinda do Espírito Santo, olha para aquele homem e diz: não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Imagina o que foi esse momento. Imagina as pessoas ao redor não conseguindo entender o que estava acontecendo. Pedro tinha fé na autoridade vinda do nome de Jesus. O Filho de Deus, o Emanuel, o Cristo maravilhoso, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Raiz de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O único nome dado por Deus para o ser humano pelo qual nós devemos ser salvos. E sob a autoridade deste nome, Pedro diz: levanta e anda. Levanta, vem do verbo egeiró, levanta, ressuscita. E anda, vem de duas palavras gregas, peri e patel, que significa andar por todos os lados, ou seja, andar à solta como prova de habilidade, viver, ir, andar sobre. Tem um simbolismo aqui nesse levanta e anda. Tem um significado esse levanta e anda. Pode ser que você, nesta noite, esteja sem esperança, como se estivesse em uma batalha perdida contra o pecado que tão de perto tem te rodeado. Pode ser uma batalha que quando você se olha e diga: não tem mais jeito, esta eu perdi, não quero mais lutar. Como Lázaro, que estava morto e reviveu. Como aquela mulher com um fluxo de sangue ao tocar na orla do manto sarou. Como aquele que andou sobre as águas, o Senhor diz para você nesta noite: egeiró cai paripetel, levanta e anda. Qual é a tua prisão? O que tem te aprisionado? O que tem limitado o teu mergulhar no profundo diante do Senhor? O que tem atrapalhado a sua comunhão com Cristo? O que tem te feito sentar ao lado da mesa e ficar satisfeitos com migalhas que caem da mesa? Quando você tem um Deus que te chama para banquetear contigo, o que tem te limitado? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã? Não há barreiras quando o agir do Senhor está presente. Não há vícios, não há limitações, não há ansiedade, não há problemas que impeçam o agir de Deus. Nessa noite, olhe para você. Olhe para você. Olhe para a sua condição. E aqui eu não digo para aqueles que têm pouco tempo de igreja ou que têm muito tempo de igreja. Eu falo para todos nós. Olhe para você. Olhe para você e para a sua situação e ouça a voz do Senhor. Levanta e anda. Saia desse lugar de prisão. Saia desse lugar que te aprisiona. Há poder no nome de Cristo.
Vivemos um tempo onde, como foi bem dito, muito bem dito, uma sociedade de liberdade, onde você pode fazer o que você quiser. Mas nunca nós tivemos tantos suicídios. Nunca nós tivemos tantas pessoas com depressão e com ansiedade. Isso acontece porque nós temos depositado nossas esperanças em coisas que não são eternas. Temos depositado a nossa esperança em coisas que são passageiras, em coisas que a traça e a ferrugem destroem. Mas hoje o Senhor diz nessa noite, levanta e anda. Você não precisa estar na condição que você está. Você não precisa vivenciar aquilo que você tem vivenciado. Saia desse lugar de prisão. Porque diz o texto, no versículo 8, de um salto se pôs em pé. E aí a equipe de louvor já está se preparando aqui. Diz o texto que de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram que aquele homem era aquele que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro porque isso lhes aconteceram. Meu irmão, minha irmã, o lugar onde você está não é o lugar onde Deus quer que você esteja. Problemas todos nós iremos passar. Aqui não há uma palavra de positivismo. Você não vai ter problema? Claro que vai. E vai ter. O próprio Senhor nos afirma que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma garantia, uma certeza. A vitória é certa. O problema, ele tem um tempo. Ele tem um processo. Mas quando o Senhor olha para você e diz, olha para mim, estende a mão, diz que está te oferecendo aquilo que há de mais maravilhoso e poderoso, e ao te segurar pelas mãos, te coloca de pé. Ele está dizendo, sai desse lugar de prisão e entre no templo saltando e glorificando o nome do Senhor. Cristo não morreu para que nós vivêssemos aprisionados. O lugar de prisão pelo qual você talvez esteja passando não é o seu lugar. Cristo não morreu para isso. Romanos 8, versículo 1 ao 4 diz, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque Deus enviou o seu próprio Filho como oferta pelo pecado, condenando o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, chega desta vida de prisão. E o que te impede de tomar uma decisão hoje ao lado de Cristo? O que te impede hoje de tomar uma decisão diante do Senhor, quando o Senhor diz, levanta e anda? O que te impede de se posicionar ao lado daquele que morreu para te resgatar? Diz o Senhor nessa noite, levanta e anda. E enquanto nós iremos cantar este louvor, vou pedir para que você vá ficando de pé. Se hoje você toma uma decisão ao lado do Senhor, de dizer, Senhor, eu recebo o chamado, eu aceito o seu olhar, e eu digo, eu me levantarei e eu andarei. Toma uma decisão ao lado do Senhor. O que te impede hoje de dizer isso? Vamos adorar o Senhor.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Esse é o Cristo que te chama nessa noite. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Você que toma uma decisão lá do Senhor e diz: Senhor, chegou para mim, aqui não é o meu lugar. Fique de pé. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Olha pra mim aqui. Cristo move as Todos fiquem de pé. Nós vamos declarar esse refrão, porque o Senhor a quem nós servimos tem poder para salvar, salvar o poder para resgatar, tem a autoridade da mão no céu e na terra para mudar a história da sua vida. Jesus a morte venceu, Sobre a morte vencer. Cristo move as montanhas. Declare isso. Declare na mesma fé e autoridade que Pedro falou, porque ele tem poder para salvar e para resgatar. Autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pode o mundo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos Para a glória do Senhor Jesus. Vamos cantar juntos. Move as montanhas E ao final nós iremos orar, e tem poder pra salvar. consagrando a sua vida Tem poder pra salvar. e declarando que o lugar onde você está não é o seu lugar. Ele é o autor e consumador da salvação. Ele venceu a morte por mim e por você. Declare bem forte. Um povo que aceita o teu olhar, aceita o teu chamado e diz: levanta e anda. E eles, Senhor Deus, na confiança que tem no seu nome, se levantam e andam com os pés firmes, com as pernas firmes, caminhando na direção do Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Pai, dê coragem aos teus filhos, dê, Senhor Deus, um espírito renovado diante do teu altar, e que cada
hoje se levantou pela fé depositada no nome de Cristo, estejam libertos em nome de Jesus, estejam livres em nome de Jesus, de qualquer amarra, de qualquer dificuldade, de qualquer limitação. Pai, Tu deu ao Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Os Teus filhos estão aqui, e nós declaramos o nosso amor por Ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Deus te abençoe poderosamente. Amém.